Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Sala de Visitas. Uma alegria receber você nesse tempo especial, nesse tempo de encontro aqui juntos. E hoje com um amigo muito especial, querido amigo José Júnior, pastor da Primeira Igreja Batista de Cuiabá, amigo de muitos anos, né? Uma caminhada muito especial, pastorzão que conhece o pastor José Júnior, sabe do seu coração pastoral, sabe aí da sua caminhada, homem piedoso, amoroso, pastorzão, pai, esposo, muito especial. E aí, Anderson, querido, que bom rever você, ministro de música, amado, saudade. Falamos sobre você ontem, eu e o Flávio, conversamos sobre você. Paulo Alexandre, amigo querido, pastorzão da Igreja Casa, ali no ABC. Que bom ter você aqui. Valquíria, seja muito bem-vinda. Que alegria. Elias, Luiz, seja muito bem-vindo, Elias. Que bom ter você com a gente aqui. A gente está aguardando aqui o Zé Júnior fazer aqui o contato com a gente. Ele vai entrar aqui pelo Instagram da PIB de Cuiabá, igreja muito querida. Eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer essa turma especial, de conhecer essa turma querida. E com certeza vai ser um papo muito bom mesmo. Gilson está aí com a gente, Gilson Alves, o Sander. Que coisa boa ter vocês aqui. Estou aguardando só o pastor José Júnior entrar aqui para nós conversarmos esse papo muito especial aqui no Sala de Visitas, né? Com certeza vai ser uma tarde abençoadora para todos nós aqui. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial, né? O Gilson está aí, pastorzão querido lá da PIB de Cuiabá, da equipe do pastor Zé Júnior, e o amigo tem muitas histórias, né, Gilson? Muitas histórias, né, desse amigo querido aí, e com certeza essa tarde vai ser muito especial, né? Você que está aí com a gente, segue a gente aí nas nossas redes sociais, no Instagram, né, pastor Marcelo Santos, PR Marcelo Santos, ou então o Zé Júnior também, siga aí, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Boa tarde, Felipe, lá de Cachoeira de Itapemirim, coisa boa, que bom ter você aqui, Felipe, seja muito bem-vindo, abraço grande. Pastor Celso, a turma toda da Igreja Batista Monte Sião, que coisa boa. Né, Gilson, me ajuda aí com o Zé Júnior aí para ele entrar aqui, eu estou aguardando, né, ele falou que estava a postos aí, a gente começar e aproveitar esse tempo aí do nosso bate-papo tão especial aqui. Zé Júnior que é um baita contador de causas, né, contador de histórias aí, eu tenho certeza que vai ser muito especial esse tempo juntos aqui. Seja bem-vindo, Robinho, que bom ter você com a gente, quanta gente boa aqui, quanta gente querida está com a gente aqui nesse papo que eu tenho certeza que vai abençoar você, vai inspirar você, né? Vai abençoar a sua vida com certeza. Pastor Yalan, querido do Alcântara, Igreja Congregacional do Alcântara, que coisa boa, pastorzão, estou te seguindo nas redes sociais, aí muita coisa boa que está produzindo. Opa, tá aqui, ó, chegou, pastor Zé Júnior está aqui, vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer essa conexão com o meu amigo José Júnior aqui, ó. Eu acho que agora Marcelo Serrano, seja bem-vindo, né? Quanta gente boa chegando aqui, ó. Pastor Adilson também, pastor Adilson, seja bem-vindo, que bom ter você. Tá ele aí, a fera, ó, a fera aí, ele falou que tinha. Que coisa Tudo boa. bem, Marcelo? Tudo bom, meu amigo? Saudade Deixa eu melhorar de você, o meu som né? aqui que tá... Vê aí, a gente é assim mesmo, ao vivo é desse jeito. Pronto, agora tá chegando bem. Todo o suporte da grande Ameila, que tá aí, não? Ou é a Thalitinha? A Meila que colocou aqui só uma face, meia face. Legal, a Ameila é fera. Quem tem estrutura técnica, quando é esposa, é produtora, é fantástico. Essa família querida. Que bom ver você, viu, Zé? Que bom poder te rever, né? Essa pandemia acabou isolando, era pra gente ter se encontrado nesses projetos aí do Ragai, mas Verdade, enfim, que bom verdade. que a tecnologia encurta essa distância. Tem muita gente boa com a gente aqui, até o Gilson tá com a gente aqui, ó. Gilson, pastor Gilson tá aí. Tá aí, só fera, pastor Yalana do Alcântara, pastor Adilson, pastor Alexandre, aqui tem uma pastorada aqui, a turma veio beber na fonte aqui. Júnior, em primeiro lugar, agradecer a você, né, pra gente aproveitar esse tempo aqui, a gente tem um pouco menos de uma hora aí, pelo seu tempo, né, para quem não conhece, como eu disse, o pastor José Júnior ele é pastor da Primeira Igreja Batista de Cuiabá, um amigo querido, docente do Ragai, né, formado aí em letras, enfim. Eu queria que você começasse contando um pouquinho aí da sua história, porque você é acreano, né, você é do Acre, nós nos conhecemos lá no seminário, nos idos dos anos 90, né, quando a gente fala esse negócio fica meio antigo, nos idos dos anos 90, Faz tempo, hein?
Faz tempo. Uns contemporâneos de seminário. E você do Acre, hoje está em Cuiabá, casado com a Meila, pai da Thalita. Me fugiu o nome da pequenininha. Thaís. A Thaís, isso. Conta um pouquinho da sua história, Zé. Como é que você saiu do Acre, foi parar em Cuiabá, passou pelo Rio de Janeiro? Quem é o Zé Júnior? Conta para a turma que está com a gente aí. Vamos lá. Primeiramente, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui com você na sua live, né? Por esse convite maravilhoso. E também as pessoas que estão aí participando agora. Eu quero pedir, inclusive, para que os membros da igreja que entraram agora comecem a mandar o direct aí, convidando as pessoas para que nós tenhamos um grupo maior aqui. Mas é o seguinte, eu me converti aos 16 anos com o pregador Oliveira de Araújo. Sim, saudoso, querido. Lá eu acho que era Cachoeira Itapemirim ou Vitória, acho que Vitória, né? Vitória, PIB de Vitória, foi o último ministério dele. Exatamente. Ele foi ao Acre, fez uma série de conferências, e naquela mesma noite, eu entreguei a minha vida para Jesus e senti algo diferente, algo especial, que naquela altura eu não sabia ainda decifrar ou definir, o que depois eu comecei a identificar como uma vocação, como um chamado para o ministério pastoral. Entendeu? Aí eu comuniquei ao meu pastor, ele pediu para esperar um pouquinho, esse pouquinho foram 3 anos, depois de 3 anos eu fui para o Seminário do Sul, lá no Rio de Janeiro, né? Nós nos conhecemos lá, fiquei 4 anos, e ao final do 4º ano, eu fui para Rio Branco, Acre, na expectativa de pastorear uma congregação lá, da Igreja Batista do Bosque, em Rio Branco, Acre. Porém, o pastor Lécio Dornas, naquela altura, ligou, conseguiu o telefone da casa da minha mãe, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha... era só telefone fixo, Ele conseguiu o telefone da casa da minha mãe e ligou lá, e disse assim, olha, eu não conheço você pessoalmente, mas você é amigo de um pastor que é amigo meu, e conversando com ele, eu disse que precisava de um jovem com um perfil tal, e ele me disse que você tem esse perfil. Você gostaria de conhecer aqui? Ele citou um bairro, Pedra 90, e citou uma cidade, Poconé. Quando ele falou Poconé, essa palavra soou muito bem, e eu disse para ele, eu quero conhecer essa cidade aí de Poconé. Resumindo, eu cheguei aqui numa terça-feira, em Cuiabá, nós fomos direto para Poconé, uma cidadezinha pequenininha, com 20 mil habitantes, uma cidade focada no garimpo. No dia que eu cheguei lá, Marcelo, estava chovendo, a cidade estava há 3 dias sem água, sem telefone e sem luz. 3 dias. E eu achei tudo maravilhoso. Eu achei tudo maravilhoso. Eu falei assim, eu quero ficar aqui. Mas como assim? Se você não quer conhecer a outra congregação? Eu falei, não, eu quero ficar aqui. E aí eu fiquei, passei 4 anos lá. Depois de 4 anos eu vim para PIB de Cuiabá como pastor de jovens. Depois de 2 anos como pastor de jovens, eu assumi a área de ensino da igreja. Fiquei mais 2 anos como pastor da área de ensino. Aí fui pastor adjunto, pastor interino na saída do pastor Lécio, pastor interino na saída do pastor Elísio. E aí a igreja, depois desse tempo todo de convívio, me convidou para ser o pastor sênior, pastor titular da igreja. Que legal, Zé. É interessante, você é o pastor, você é o boss hoje, mas é alguém que conhece a congregação, conhece as áreas de ministério, né? Você conhece, você viveu a igreja, né? Viveu todas as fases ministeriais, né? Passei por todas essas fases aí, todas essas áreas, na verdade, não é? E o interessante, uma coisa muito interessante, Marcelo, eu fui me descobrindo e a igreja foi me conhecendo também, as minhas virtudes, os meus dons, e eu também conhecendo a igreja. Então, nós temos aí 23 anos de convívio ministerial. Uau! Que coisa boa. O Gilson está dizendo aqui que você era jovem naquela época. Você continua sendo jovem. Esse Gilson não vale nada. Gilson, para quem não sabe, é o fiel escudeiro. Ele passou de Zé Júnior, é um amigo querido. Né? Tá sempre junto. É uma bênção, né? Tem umas histórias engraçadas. Nem vou falar da última live que ele fez sem querer, mas larga pra lá. Essa volta história. Deixa isso pra lá. Mas que coisa boa. Quer dizer, são mais de 20 anos de história com o PIB de Cuiabá. Quer dizer, a igreja viu você crescer ministerialmente, você viu a igreja crescer, tomar essa identidade que tem muito a ver com o seu jeitão pastoral.
Zé, eu queria perguntar, desculpa, eu estou chamando de Zé para quem está na live, Sim, por favor. carinhoso, né? A gente é amigo, É né? um apelido de guerra no Instituto Hagai, é Zé. É um amigo querido demais. Você tem esse jeitão pastoralzão, você é um cara muito família, né? Com a Meila, as meninas, alguém que fala sobre família, não só fala, mas vive, né? Eu queria, como é que vocês estão vivendo esse tempo aí de pandemia, de isolamento, né? Cuiabá 1 hora menos, agora são 17h40 aqui, 16h40 em Cuiabá. Como é que está a dinâmica de igreja, de família, você, a sua família? Como é que vocês estão lidando com esse tempo aí? Olha, nós já estamos há 60 dias, um pouquinho mais de 60 dias em casa, não é? Eu voltei há uns 15 dias mais ou menos, alguns atendimentos presenciais, com todos os cuidados, com todas as precauções, mas nós, de fato, nós estamos há 60 dias e agora no próximo domingo vai completar o 11º domingo de reunião online, apenas online. E a gente está avaliando, graças a Deus, em Cuiabá, os números não estão crescendo, não estão aumentando tanto assim, não é um crescimento exponencial, como foi, por exemplo, em São Paulo. Mas nós estamos observando, tomando conselhos, e quem sabe a gente retorna, eu não quero marcar datas para isso ainda, mas nós estamos observando, com muita prudência, estamos observando, e estamos vivenciando esse tempo novo para todos nós. Nós nunca imaginávamos isso, né, Marcelo? Sem dúvida. A gente sempre enxergava isso em séries da Netflix, em filmes. A gente enxergava algo muito distante de nós, algo muito longe. E aí, de repente, isso veio para o Brasil. Do Brasil, chegou na nossa casa, chegou em Cuiabá. Rápido demais, né? Muito rápido, né? E chegou assim na nossa família, porque, por exemplo, eu tenho uma prima que saiu do hospital antes de ontem, ela ficou 40 dias hospitalizada com Covid-19, dos quais 16 dias de UTI. Também o tio da minha esposa está com Covid-19, a tia da minha esposa ficou internada, saiu já, graças a Deus, e a prima da Meila está com Covid-19 e foi internada há 2 dias. Hoje, mas está muito mais perto do que a gente imagina. Hoje o Evandro, que é o filho de um grande amigo nosso aqui de casa, o Evandro saiu da UTI para o quarto. Totalmente, o Evandro murchou, o Evandro ficou sequinho. E quando ele viu os pais no corredor do hospital, ele se desmontou. E até eu chorei aqui assistindo o vídeo dele. 5 minutos antes de entrar na live aqui, eu estava no WhatsApp assistindo ao vídeo do Evandro. Então, assim, chegou, né? Mas a gente tem que erguer a cabeça, lidar com essa situação com fé, com ânimo. Nós não podemos perder o ânimo do Evangelho. O apóstolo Paulo diz assim em Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança. Isso. Uau, esse versículo transformou meu modo de enxergar essa pandemia. Alegre-se na esperança. É possível ter alegria enquanto espera. Foi o primeiro versículo que mexeu comigo quando aconteceu. Interessante. Foi o primeiro texto que veio ao meu coração e que me deu uma levantada. Que bom, é isso mesmo. Alegre-se na esperança. Né? Eu acho que isso tem que encher o nosso coração mesmo, né? E quando a gente espera, tem que procurar do Senhor mesmo alegria para resistir, até porque a gente não sabe, como você falou, né? Não dá para planejar a longo prazo. A gente vai avaliando, né, o que está acontecendo com a comunidade, com a equipe pastoral, com a liderança, com o contexto, com as normas que o poder público vai emitindo, enfim. E aí a gente falando de família, você falou de pessoas, né, de familiares, etc. Você trabalha muito com família, você é um cara muito família, é um pastorzão que lida muito com questões familiares, temas familiares. E tem uma questão que eu queria puxar prosa com você aqui, para essa conversa, até quem está na live com a gente, se quiser mandar perguntas aí, enfim, para participar, porque é uma sala de visitas mesmo, é um bate-papo. Como é que você está vendo a questão das famílias nesse tempo de pandemia? Você acha que isso afeta a comunicação? Tem algum caminho, algumas dicas que talvez você pudesse dar para lidar? Porque isso acaba afetando os relacionamentos familiares. É todo mundo dentro de casa, no mesmo espaço, tanto tempo, de repente, trabalho, os filhos estudando, fazendo home office. Como é que você vê isso aí, essas questões de comunicação na família? Tá. Marcelo, é um grande desafio para a família. Assim, a pandemia por si só, ela não muda ninguém. Isso tem que ficar bem claro. Sim, ela nos deixa a todos mais sensíveis. Todos nós estamos mais sensíveis.
Só que a sensibilidade é um pêndulo. Sabe um pêndulo? A sensibilidade, Sim. ora, pendula para um lado emocional, gostoso, bom, de compreensão, de generosidade, de empatia, de, de cordialidade, mas ora ela pendula para o lado da ira, do nervosismo, do Verdade. estresse, da antipatia, da falta de paciência. Então, essa sensibilidade, a flor da pele, ela vai pendular mesmo, ela vai de um extremo ao outro, às vezes no mesmo dia, e às Sim. vezes em fração de minutos. Isso vai acontecer. É muito Então, intenso. exatamente. Então a pandemia, ela não cura por si só, ela não faz o santo por si só, ela não estabelece um canal de comunicação abençoador por si só. Ela, primeiramente, isso aqui eu quero colocar em primeiro lugar, primeiramente ela revela como está o nosso coração. É como se esse isolamento social, vamos falar agora do isolamento social, algumas Sim. cidades já estão experimentando um afrouxamento, né, uma volta à normalidade. Mas vamos pensar assim, Marcelo, preste atenção nisso aqui que é muito importante. É como se esse isolamento social fosse um termômetro colocado algumas vezes, né, sob aqui o nosso braço, algumas vezes durante o dia. E ora a temperatura vai esquentar bastante, ora a temperatura vai diminuir. Então ela vai revelar quem nós somos. Você usa na sua aula, por exemplo, uma ilustração muito boa do que nós somos como sachês daqueles chazinho, né? Isso, ilustração Não que é? você me deu a dica, né? Você me ensinou, você que me deu a dica. Nós compartilhamos. Essa ilustração é boa, porque Muito boa, o verdade. sachê, aquele saquinho de chá, ele é tudo igual. Você não sabe o que é boldo, o que é erva doce, o que é Carqueja, erva cedreira. carqueja, né, hortelã, frutas silvestres. Quando é que você descobre quem é quem? Quando essa pessoa é colocada em água quente. Aí descobre quem é quem. Você, inclusive, fez uma live muito legal sobre isso, né? Sobre essa Sim, o ilustração. Fernando Lino. Isso, eu acompanhei. Então, olha só, olha que coisa interessante. A coisa esquentou. A coisa esquentou. Houve um impacto, porque assim, as crianças vieram para casa. Os pais, as mães especialmente, de um modo assim geral, elas já tinham uma série de tarefas em casa e agora acrescidas de mais uma tarefa, que é a tarefa de ser professora de literatura, de matemática, de química, de física, de desenho, de arte. Então, assim, isso é uma loucura. Então, esse é um ponto de estresse. Outro ponto de E muito estresse. rápido, né? Tudo assim, sem Muito tempo para se rápido. preparar para isso. Outro ponto de estresse, tecnologia. Tecnologia. Aqui em casa, por exemplo, eu acredito que isso deve ser a realidade de muitas famílias brasileiras, muitas. Aqui em casa, por exemplo, é um notebook para todos. Para todos. Para Meila, para Thalita, para Thaís, para mim. Aí o celular, tem o meu, tem o da Thalita, e a Thaís é menor, não tem, e a gente vai compartilhando tudo isso, então o compartilhar tem que ficar em evidência também. Então, de um modo geral, essa pandemia ela criou um impacto, ela causou um impacto e nos chamou para a briga, entre aspas assim, e aí? Vocês vão ser família perfeita, vocês não vão ser, mas vocês vão acreditar nesse projeto de família que a Bíblia ensina ou não? Uau. Todos nós estamos no banco dos réus. A família hoje está no banco dos réus. E aí? Vocês vão ser condenados ou vocês vão ser absolvidos? Vocês vão... Está chamando todos para essa atenção. E o fator comunicação, que eu quero explorar um pouquinho mais daqui a pouco, o fator comunicação, ele deve ser o foco das nossas preocupações em relação à família. É mais ou Relacionamento menos entre pais e filhos. aquela ideia da teoria, o que a gente conhece como teoria bíblica, etc. A pandemia, essa coisa da fervura, ela aumentou a temperatura e disse, tá bom, vamos ver até onde vocês estão dispostos a viver isso, né? Que vocês dizem, que vocês falam, que vocês cantam sobre família. Esse projeto divino aí é para valer ou não, né? Você lembra, teve uma coisa que no início foi muito forte, mas agora já está um pouco menor, que eram aquelas janelas cantando, né?
Bem no Sim, início sim. desse isolamento social, as pessoas saíam na janela, elas cantavam, saíam na sacada. Geralmente alguém puxava uma música, ou era um Verdade. louvor, ou alguma coisa, e todo mundo saía às janelas. Então todo mundo ficava um pouco fora ali para cantar. Eu falei com a minha igreja aqui, eu disse assim, meus irmãos, eu não tenho nada contra as janelas cantantes. Eu não tenho nada contra. Agora, Sim. a minha preocupação pastoral é, nós estamos cantando do lado de dentro também? Nós estamos Uau! expressando esta solidariedade ou é só da porta para fora? É só para os de fora, gente que a gente não conhece muito, que a gente é vizinho? É só para os de fora ou é para os de dentro também? Você Caramba, topa isso é fazer forte. música para os de dentro também ou só para os de fora? Rapaz, isso é forte, hein, Zé? Isso aí é uma coisa para pensar, porque às vezes, né? E aí entra até a questão das redes sociais, né? Porque a pessoa, às Sim, vezes, nesse tempo de pandemia, usa as redes sociais, é uma janela também, né? Às vezes para fora a mensagem, mas será que para a família, né? Para aqueles que estão junto com a uhum. gente, dentro de casa, a gente manda às vezes as mensagens, tem a mesma atitude, a mesma postura, né? Uma questão, a Elaine Garcia está até colocando aí, né? Forte isso, é uma coisa para a gente pensar, É porque às vezes a gente se forte. preocupa muito em expor, né, para o lado de fora, verdades, versículos, alegria, paciência. Tem uma série até de receitas, né? As pessoas muitas vezes têm Sim, receitas prontas para a família do outro, né? Mas para dentro de casa isso não é uma realidade. Né? Isso não. não é uma E, realidade. Marcelo, tem um que eu acho que é o tema da live, que é o ciclo comunicacional. Opa, vamos Maturidade é lá. fechar ciclos. Eu queria compartilhar com vocês este princípio que eu ensino no Instituto Haggai, né, quando eu sou convidado para ensinar lá. Eu ensino esse princípio que, para mim, resume todo o processo de comunicação interpessoal e também a comunicação na família. Eu queria Legal. compartilhar agora, tudo bem? Por favor, estamos Então aqui, tá. quero ouvir. Esse princípio, Marcelo, eu acredito nele. Marcelo, ele me ajuda, esse princípio me ajuda a aperfeiçoar a comunicação aqui com a Meila, com a minha esposa, com as minhas filhas. É um princípio que, de fato, me ajuda muito, 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 muito. Bastante. Quando eu fui convidado para dar aula no Instituto Haggai, na área de família, eu reuni minha família, esposa e as filhas, e eu perguntei, olha, eu vou dar aula de prioridade e família do líder lá no Instituto Haggai. Eu Sim. queria que vocês me autorizassem. Eu posso ou eu vou ser um hipócrita falando lá de coisas que eu não vivo? Ou de coisas que eu não luto para viver? Porque não é uma questão de coisas que você vive, é que você luta para Sim. viver. Você está E no aí, processo, você vai dividir a sua caminhada. Pela graça de Deus, a minha família foi unânime em dizer, está liberado, pode ir. E um dos aspectos que foi trabalhado bem foi esse ciclo de comunicação, que tem ajudado muito a nossa família aqui. Então eu quero mostrar um desenho, eu Por sei que aí para favor. vocês vai estar invertido. Vamos ver se eu consigo aqui, se vocês enxergam isso aqui. Vai estar invertido só aí. Ah, Tá vendo aí? mas dá para entender, dá para entender. Sim, sim, sim. Deu para Ação entender e aí? Tá de coração. cabeça para Deu. baixo. Vamos aqui, ó. Agora foi. Não, Deu para beleza. ver? Deu para ver, deu para ver. Então, olhem bem essa figura. Eu, se fosse vocês, pegava uma folha em branco e desenhava aí, Gente boa, tá? aproveita. Deixa eu falar aqui, Zé. Aproveita, não é porque meu amigo Fernando Lino entrou aí, nosso amigo querido também do Haggai. Essa aula do Zé Júnior, é inspiradora, é abençoadora. Me abençoou muito. Né? Então, assim, aproveita o que Deus está te dando aí através da vida dele, porque isso é uma ferramenta poderosa. Vamos lá, Zé, por favor, só para tu me E entender que vale a convidem pena. outras pessoas. Isso, e convidem outras pessoas para participar da live aí, tá bom? Olha Manda no só. direct aí, compartilha para estar com a gente. Vamos lá. Isso. Olha só. Esse aqui é o ciclo de ação comunicacional. Nós já ouvimos falar desse ciclo. Para toda ação existe uma reação. Para toda Ok. ação existe uma reação. Tá vendo aí? Uhum. Estamos vendo, Então, olha tranquilo. que coisa interessante. Só que o que nós não sabemos é que antes dessa reação tem aqui esses espaços que são preenchidos por coisas que eu vou falar agora. Antes Opa. de chegar na ação, e esse ciclo gira-se no sentido horário, ó. Antes de Ok, chegar ok. na reação, você tem três coisas acontecendo aqui que eu quero falar para vocês o que é. Vou pegar minha Para caneta toda aqui, vamos ação, lá. para toda ação, Marcelo, tem uma reação. Mas antes da reação, tem três coisas acontecendo. Primeira delas, você interpreta. Quando algo acontece, e ação é tudo o que acontece.
É uma palavra, é um gesto, é uma cara feia, é uma careta de um filho, é o grito de um marido. Tudo que acontece ao nosso redor, no nosso entorno, é uma ação. A filosofia chama de númena. Númena. É uma ação. É uma ação. Mas antes da reação, que é o fenômeno, antes da reação, primeira coisa que você faz é interpretar, Marcelo. Você interpreta. Ok. Se a sua interpretação foi boa, você vai ter uma sensação boa, porque a próxima coisa é a sensação. Opa. Você recebe o impacto da ação, você interpreta essa ação, e aí você sente algo. É uma sensação. Você tem uma sensação boa ou ruim, dependendo da tua interpretação. Isso tem que ficar bem claro. Uma está ligada à outra, ok. Uma tá ligada. Se você interpretou bem, você vai ter sensações boas. Se você interpretou mal, você vai ter sensações ruins. Depois você tem um sentimento. O que é um sentimento? É um conjunto de sensações. E aí, só depois deste sentimento que você vai ter uma reação da outra parte. E isso acontece, esse ciclo ele gira em questão de segundos, minutos, dias, meses, uma vida inteira. Deixa eu só para recapitular para quem está entrando muita gente na live aqui agora, para quem está com a gente. Recapitulei que eu estou anotando aqui também. Eu estou anotando aqui, então o Zé Júnior está com a gente, está falando sobre ciclos comunicacionais aqui da família, então ele vai até retomar, mas ele trabalha aqui na família, nos relacionamentos, você tem sempre uma ação, toda ação gera uma reação, mas nesse ciclo entre a ação e a reação, você vê se eu estiver falando certo, se eu estou sendo um bom aluno aí. Sim. Né? Existem 3 passos para isso, 3 estágios para isso. Né? Logo depois da ação existe uma interpretação, né, que é o númena, e a partir da forma como você interpreta essa ação, isso vai gerar uma sensação, que pode ser boa ou pode ser ruim, a partir da sua interpretação. E a partir dessa sensação, isso produz um sentimento que vai te levar a uma reação. Né? De uma forma, estou sendo até simplista, mas é isso aí que você está dizendo, essa coisa que a gente chama de ação e reação, entre os dois tem esse processo que acontece e às vezes muito dinâmico, a gente não percebe, né? Sempre acontece. Então vou mostrar o gráfico de novo aqui, ó. Adaptando aí, né? Olha aí. Tá, eu você sei está que com a gente na live, ó, quiser printar, não tem problema, só você que está com a gente na live, se você quiser printar, e ela vai ficar gravada essa live, tá bom? Mas vamos lá, Zé, vamos aproveitar o tempo. Manda ação, ver. Interpretação da ação, interpretação, sim, sensação, sentimentos e uma reação. E aqui esse espaço em branco é uma nova interpretação. Isso acontece em segundos, minutos, horas, dias, meses, anos e uma vida inteira. Vou dar um exemplo aqui. Eu estava conversando há uns 15 anos com um casal, tá bom? Sim. E a mulher chegou e falou o seguinte, pastor, e falou durante 40 minutos, falou mal do marido. E porque ele é isso, porque aquilo, e aquilo outro, e falou durante 40 minutos. Terminou 40 minutos, eu olhei nos olhos dela, nos olhos dele, e falei assim, meu irmão, isso que ela falou é verdade? Ele disse assim, tudo, pastor, sem pôr nem tirar. Ela falou tudo, é a plena verdade. Falei, mas você fez isso, irmão? Ela tem razão, então? Tem, pastor. Só que tem um detalhe. Isso aconteceu há 20 anos. Há 20 anos. Quer dizer, o ciclo não tinha fechado na mente dela ainda. Meu Deus! Maturidade é fechar ciclos. Maturidade é fechar ciclos comunicacionais. Como eu disse, esses ciclos, eles se abrem e podem se fechar em questões de segundos, de minutos, horas, dias, meses, anos ou uma vida inteira. Eu vou contar uma historinha porque esse conceito precisa ficar bem fixado. É uma historinha. Legal, essa senhora contou para você como se fosse algo atual, essa coisa de não fechar ciclo. Como se fosse algo atual. Nossa, Deus. Não, beleza, só para entender. Vamos lá. Todos nós temos esses ciclos comunicacionais. Por quê? Veja bem, vou contar uma história para você agora, uma história interessante, tá? Envolvendo a minha esposa. Minha esposa, ela
se ela tirar o óculos, ela não enxerga quem está longe. Sim. Tá bom? Ela só enxerga quem está perto. Então, quando nós vamos em alguma festa, em algum casamento, como todas as mulheres, né, ela acha que o óculos de grau não vai combinar com o vestido, com a bolsa, né? Então ela vai sem óculos, certo? Mas eu sei que ela não vai, isso aqui os amigos mais próximos sabem disso. Eu sei que ela não vai enxergar todo mundo, tá? E às vezes ela conta com a minha ajuda, assim, ó, fulano tá ali, ela dá um tchauzinho. Uma vez a minha esposa estava no shopping, por alguma razão ela estava sem óculos, e ela foi subindo a escada rolante e alguém ia descendo. Alguém da igreja ia descendo a escada rolante. E aí a pessoa, que era um pastor, e a pessoa falou assim, quando desceu, quando viu que era ela, falou assim, oi, e deu um tchau para ela. E ela olhou, não viu e subiu. Ou seja, isso foi uma ação. Qual a ação? Uma pessoa, um pastor, deu oi para minha esposa e ela não viu a pessoa. Ok? Isso é uma ação. Sim. Interpretação. Estou dizendo, é o próximo passo. Interpretação. Sim. O pastor da escada rolante interpretou assim. É metida a esposa do pastor, hein? Não falou comigo, me deixou no vácuo. Me deixou sem respostas. Qual foi a sensação dele? O que você acha que foi a sensação dele? Rapaz, a sensação assim de, puxa vida, arrogante, né? De distanciamento, que é arrogante. Não tem que falar com essa mulher, que é mulherzinha, né? Ela se acha, ele se sente desvalorizado, né? Se sente depreciado e aí, por ela. Essa sensação, imagina essa sensação, Marcelo, que foi crescendo durante a semana, vieram outras sensações e aumentou o sentimento. Aí surgiu um sentimento. Qual o sentimento no coração dele? De rejeição, de preterimento, de ter se deixado de lado. Tomou uma forma mais concreta, né? Aí, uma semana depois, esse pastor veio falar comigo, olha, eu tô com um problema aí, porque eu encontrei a sua esposa no shopping, e a sua esposa não falou comigo, tem algum problema, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, como ela te encontrou no shopping? Aí eu já comecei a rir, porque eu falei assim, meu amigo, ela com certeza não te viu. Não pague esse mico. Glória a Deus, fica tudo bem, porque, cara, se você for pedir perdão a ela por isso, você vai pagar um mico, porque ela não viu, de fato, ela não viu você. Ok? Então, a interpretação é algo muito importante. Agora eu vou contar uma outra historinha rápida. Pode falar. Não, eu tô vendo, é interessante porque é muito prático, isso acontece todo dia com a gente, na igreja, então, negócio com a gente que é pastor, gente que não fala com uma pessoa, muito jóia, vamos lá. Talvez alguém na live pense assim, o pastor só está dando exemplos bobinhos e tal. Mas quem trabalha com casais, quem trabalha com famílias, sabe que as nossas guerrinhas e os nossos conflitos, eles são imaturos e infantis. Verdade. E eles vão se tornando graves, Por isso que essas histórias fazem sentido. Olha só, uma outra envolvendo Meile e eu, tá? Nós estávamos no telefone celular, discutindo um assunto sobre a educação da nossa filha menor. Eu tinha uma visão sobre aquilo, a Meila tinha uma outra visão sobre aquilo. Mas nós precisávamos tomar uma decisão porque envolvia a matrícula, envolvia a rematrícula na escola. Sim. Então, quando nós conversávamos pelo telefone, a conversa começou a esquentar um pouco, porque teve uma divergência. Houve uma divergência. Ninguém estava atacando um ao outro, nada disso, mas eu não concordo com isso, eu não concordo também, então eu não concordo, como é que a gente vai decidir? Nesse momento, caiu a ligação. Nossa. Isso foi uma ação. Lembra, a ação eu estou definindo aqui como tudo que acontece ao nosso redor, sim, que filosoficamente é um número, né? Aconteceu. Sim. Tudo. Às vezes até fora do nosso controle. E aí, qual foi a sensação inicial que eu tive? Eu me senti assim, cortado, frustrado. E aí vem a interpretação. A interpretação visita a nossa mente e algumas já vêm prontas. Que é assim, ó. A interpretação foi assim. Desligou na minha cara. Poxa vida. Mas aí vieram outras interpretações. Pode ser a linha, pode ser a operadora. E eu deixei que essa outra interpretação de coisas boas e positivas tomasse em conta. Logo, o meu sentimento não foi ruim em relação à minha esposa.
Porque eu abafei aquele primeiro sentimento, que eu interpretei assim, desligou na minha cara. Isso ficou segundos no meu cérebro, porque logo em seguida eu falei assim, não, peraí. Pode ter sido a operadora, caiu a ligação, daqui a pouco a gente se fala. E quando ela me retornou a ligação, a primeira coisa que ela disse foi, meu amor, não sei o que aconteceu, caiu a ligação. Vamos retomar. E quando nós retomamos, já retomamos num outro clima emocional, num outro clima espiritual. Então eu quero deixar claro para todos que nos assistem aqui, que a coisa mais importante na comunicação é a interpretação. É a interpretação. Interpretação é julgamento. Isso está na Bíblia? Tá sim, Marcelo, está na Bíblia. Onde é que está na Bíblia isso, esse ciclo comunicacional? Que Jesus usou o tempo todo, o tempo inteiro. Está em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. O que dizem esses versículos? Diz assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque a medida com que julgardes, a medida que vocês usarem para medir o outro, será usada para medir vocês. Da forma como vocês julgarem aos outros, vocês serão julgados. Ou seja, é interpretação. Isso muda tudo. E aí, qual é o segredinho? Qual é o pulo do gato aqui? Opa, batiza isso no seu coração. O pulo do gato é assim, Marcelo. Ó. Se eu não tenho o cenário completo, se eu não tenho todas as informações para fazer um julgamento adequado, uma interpretação adequada daquilo ali, eu vou julgar ou eu vou interpretar sempre positivamente. Nunca negativamente. Você nunca vai perder nada se você decidir interpretar sempre positivamente, se você não tem o cenário completo, se você não tem todo o cenário. Isso é muito forte, isso me ajuda bastante, isso me ajuda muito. Porque eu, seu amigo, Marcelo, eu luto contra uma... Aqui não é o Celebrando a Restauração e nem o Clube da Luta que você tem aí, né, dos homens, mas eu quero fazer uma confissão. Boa, nós estamos no caminho. Marcelo, eu luto contra um sentimento muito forte de consertador do mundo. Eu quero consertar tudo, Marcelo. Eu quero consertar todas as coisas. Você não é o único, meu amigo. No início, Marcelo, do meu casamento, os nossos piores e maiores conflitos tinham a ver com eu querendo consertar a Meila, querendo consertar o que ela realizava, querendo consertar tudo. Então, quando eu saio, por exemplo, isso acontece algumas vezes comigo. Eu saí, por exemplo, para comprar alguma roupa. Aí eu entrei na loja. E a pessoa me atendeu mal. A pessoa foi fria, me atendeu mal. Sabe? Isso acontece, né? Não é só comigo. A minha primeira sensação, porque aí eu tenho que checar minha interpretação, é a seguinte. Por que a pessoa está me tratando mal? Por quê? Mas aí, com esse princípio bíblico, o que eu faço? Eu checo o meu coração para ver se eu estou interpretando certo. E eu não tenho todo o cenário. Eu não sei como é que foi o dia daquela pessoa. Eu não sei como é que aquela pessoa chegou ao trabalho. Eu não sei se ela está lutando ali com um problema sério na alma, no coração dela. Então o que eu faço? Eu falo assim, eu vou interpretar positivamente. Qual é a interpretação que eu dou para isso? Essa pessoa está tendo um péssimo dia e eu, como cristão, vou tentar ajudá-la de alguma forma. E, meu amigo, quase 100% das vezes funciona quando eu checo a interpretação. Porque às vezes, Marcelo, nós somos espirituais, né? Nós somos de Jesus, discípulos de Jesus. Às vezes, Marcelo, o diabo, ele nos dá a interpretação de bandeja. Com certeza. Às vezes é ele que nos dá a interpretação. Entendeu? E a gente pega essa isca, né? Morde essa isca e eu acho interessante que você está colocando esse ciclo comunicacional, porque não só na família, mas ele desarma uma série de gatilhos potenciais, como você colocou esse exemplo de uma vendedora, né? Conflitos que às vezes e problemas que são criados onde até não existem, né? Exatamente. Então, maturidade é fechar ciclos. Agora, enquanto nós conversamos aqui nessa live, muito provavelmente tem algumas das pessoas que nos acompanham aqui nessa live que têm ciclos abertos.
ou com a esposa, ou com o marido, ou com o filho, Sim. ou com um amigo, ou com um pastor. Quando esses ciclos comunicacionais eles não fecham, é sinal de imaturidade naquela área, é sinal de imaturidade. E a pessoa vai experimentar, como esse ciclo gira no sentido horário, ela vai continuar experimentando sensações, sentimentos contraditórios, sentimentos horríveis. E Jesus nos chama para uma realidade de romper com esse ciclo. Como é que eu... Amém. Aqui vai uma pergunta importante. Como é que eu fecho ciclos? É isso que eu ia lhe perguntar agora, porque se você não fecha, isso acaba sendo, quer dizer, é uma coisa, né, contínua. Total, Marcelo. Contínua, Marcelo. Contínua. Eu conheço pessoas, eu já tive ciclos que demoraram muito tempo para serem fechados. Então, a Bíblia ensina duas formas de fechar esses ciclos. Tá? Duas formas de fechar esses ciclos. A primeira delas é por conhecimento. Conhecimento. Ou seja, eu vou conhecer a mim mesmo, eu vou conhecer mais sobre o outro, eu vou conhecer mais da Bíblia, eu vou conhecer mais a Jesus, eu vou me envolver mais com a oração, conhecimento espiritual, conhecimento emocional, autoconhecimento. Então, é possível fechar alguns ciclos com essa área, buscando mais conhecimento sobre aquilo, sobre aquela realidade. Ok? Mas alguns ciclos só vão ser fechados e aí tem uma outra coisa, que é perdão. Perdão. A gente pode, deixa eu só Sim, talvez, por favor. você me corrija se eu estiver errado. A gente poderia usar como base nessa questão da primeira resposta do ciclo, a ideia daquele texto que diz que meu povo às vezes peca por falta de conhecimento de Deus, que às vezes o ciclo não é fechado, isso produz pecado por conta desse conhecimento de Deus, conhecimento da circunstância. A gente pode, é nesse princípio, né, Zé? Só para eu... É isso. Eu estou aprendendo mesmo com você. É esse princípio. Total. Então, esse conhecimento de Deus, esse conhecimento da vivência com Deus e com a palavra e tudo, ele vai gerar aceitação. O ciclo se fecha quando esse conhecimento gera em mim aceitação. Eu aceito o outro. Eu sei que ele veio com defeito de fábrica, e eu também. Esse é um problema do fabricante. As minhas falhas não são problemas da Meila. As falhas da Meila não são problemas meus. São problemas do fabricante. E Deus sabe lidar muito bem com essas falhas. Ele age com amor e com aceitação. Ele nos aceitou em Cristo. O que é aceitação? Aceitação é eu aceitar você do jeito que você é, Marcelo. Com os seus defeitos, com as suas qualidades. Aceitar você da forma como você é. O que falta em muitos casamentos, em muitas famílias, em muitos relacionamentos entre pais e filhos, é que um quer mudar o outro. Romanos capítulo 12 diz assim, aceitem uns aos outros, aceitem uns aos outros. Quando Jesus me aceitou, porque não foi eu que aceitei ele que me aceitou primeiro, quando Jesus me aceitou, Marcelo, eu era um tranqueiro, um porcaria, uma pessoa que era depressivo, eu tinha pensamentos suicidas, eu vivia envolto numa nuvem espessa e negra emocional. Eu não enxergava que eu era o problema, mas eu era o problema sim no relacionamento com os meus pais. Eu especificamente era o problema. Mas quando eu aceitei a realidade, tem uma oração que é a oração da serenidade, né? Do Reinhold Niebuhr Jr., que o Celebrando usa muito, que é assim, me ajuda a aceitar o mundo como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Então me ajuda a aceitar as pessoas como elas são e não como eu gostaria que elas fossem. Porque eu posso aprender, inclusive, com aquelas falhas. Então, aceitação. Agora, às vezes a aceitação não é suficiente. Às vezes a aceitação ela é importante, mas ela não é suficiente. Então eu preciso da outra forma de fechar ciclos, que é o perdão. Perdão. Ou seja, quando eu vejo que vai ser insuportável, então eu perdoo. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que buscar em Deus, o perdão é uma decisão de ficar no prejuízo. Perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo aos nossos devedores. Então, assim, tem de ser inaugurado na sua casa, na sua família,
na minha família, na nossa casa, na nossa família, uma atmosfera de perdão. Perdoar pequenas falhas, perdoar pequenos erros. Porque tem coisas que esse ciclo vai ficar girando, 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 que eu não vou conseguir fechá-lo. Eu preciso de um poder sobrenatural. E esse poder sobrenatural se chama perdão. Aleluia. Uau, isso é forte demais. Eu acho que isso é importante, né? Muitas pessoas às vezes sofrem, né? E fazem os outros sofrer, né? Porque não conseguem liberar perdão, né? Não conseguem perdoar o outro, né? E aí o Serrano, Marcelo Serrano está aqui com a gente, né? O Luiz está botando aqui que o perdão, né? Ele liberta. E tem duas questões, eu vou aproveitar o tempo aqui, duas questões que surgiram. O Marcelo Serrano está perguntando, primeiro, se a pessoa já morreu, como é que faz? E a Cleide está perguntando, como é que eu faço quando a outra pessoa não perdoa? Vamos lá, duas questões boas aí para colocar. Perdão é uma questão interessante. São duas questões difíceis, né? Mas vamos lá. Primeiramente, se a pessoa já faleceu, você tem que lidar com a ideia do perdão simbolicamente. Você tem que lidar simbolicamente. Eu ensino isso na esfera do gabinete pastoral. Eu mesmo já fiz isso, porque não dá tempo para a gente contar um pouco da minha história familiar, mas eu tive sérios conflitos com meu pai. Sérios conflitos. A sua história é muito graças forte. A Deus, nos últimos 5 anos de vida do meu pai, nós acertamos muitas coisas. Muitas coisas. Mas, no processo de autoconhecimento, houve um dia que eu senti raiva porque eu achava que meu pai tinha bloqueado algum aspecto da minha vida e eu precisei exercer o perdão. Ora, ele já faleceu com 80 anos de idade. Então, como é que eu lido com essa realidade? Simbolicamente. Simbolicamente. Você tem vários métodos. Se tiver algum psicólogo no grupo aqui, pode até esclarecer melhor, mas um dos métodos que eu utilizo, que é do Dr. Klinebel. Dr. Klinebel, que nós estudamos lá no Seminário do Sul, que continua um livro muito atual, Aconselhamento Pastoral. É o seguinte, escreva uma carta. Você não está tendo contato com os mortos, a doutrina bíblica não ensina isso, né? O Senhor proíbe isso, mas você simbolicamente vai vivenciar aquela fatia do seu luto, aquela esfera do seu luto. Eu, por exemplo, escrevi uma carta de 4 laudas para o meu pai. Eu coloquei no Correios, no meu endereço, quando eu estava lá na casa dele em Rio Branco, no Acre, coloquei no endereço da minha mãe, no início das minhas férias, a carta chegou e eu li a carta. Me emocionei muito, foi especial e houve uma liberação de perdão. A segunda coisa, dentro desse aspecto de, e se a pessoa morreu? É você acreditar de coração aberto mesmo, que o sacrifício de Jesus naquela cruz não foi brincadeira. Quando ele morreu naquela cruz, ele estabeleceu uma atmosfera de perdão sobre toda a humanidade, inaugurou uma cultura de perdão, e você pode se apropriar dessa atmosfera do sacrifício perfeito de Jesus e dizer, está perdoado, ou me perdoa, na espera. Sabe por quê? Paulo fez isso. Paulo fez isso lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios, eu acho que foi 1 Coríntios 6, talvez. Paulo fez isso. Paulo falou o seguinte, olha, ele estava distante, ele não ia poder tão cedo ir lá na igreja de Corinto. Houve um cara lá que fez um mal terrível para a comunidade, fez um mal horrível para a comunidade, tá certo? E Paulo não podia voltar lá, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha correio fácil. Então, Paulo, na carta dele, que foi inspirada por Deus, 1 Coríntios, acho que capítulo 6, disse assim, gente, quanto ao perverso que criou sérios problemas para nós aí, vários sérios problemas, eu não quero que ele fique mais triste, não. Comuniquem com ele que eu já o perdoei em Cristo. Paulo não podia olhar nos olhos, Paulo não podia conversar, mas Paulo falou assim, ele perdoou em oração. Ele perdoou em oração. Entendeu? Então, assim, esse é o primeiro caso. Agora, uma outra pergunta é o caso de uma pessoa que não quer o perdão, é isso? Perdoa. O outro não perdoa. A pessoa do relacionamento não libera o perdão, não perdoa. Tá bom, então veja bem.
Nem Deus, escuta bem isso aqui, nem Deus pode forçar os seres humanos, criados com tanto amor por Ele, de se voltarem para Ele. Nem Ele pode fazer isso. Então, por exemplo, você tem que se certificar que o seu coração está livre, que o seu coração está limpo, e você tem que fazer a sua parte. O professor do Haggai, Tácito Maranhão, ele me ensinou um princípio muito bacana. Ele falou o seguinte: toda situação tem 3 partes. Tem a sua parte, o outro e as circunstâncias. Você, meu amigo, você, minha amiga, é responsável só por 1/3. Eu ensino isso aqui na igreja. Você não é responsável pelo outro, você não é responsável pelas circunstâncias, você só é responsável por 1/3. Certifique-se de que no seu coração 1/3 está resolvido. Por exemplo, uma vez, pastor, né, mesmo sem querer, às vezes, ele magoa as pessoas, né? Nós, todos os seres humanos magoam pessoas, ferem pessoas. Nós somos humanos. E uma vez, eu tive consciência de que eu feri uma pessoa no meu primeiro ministério. Porque às vezes você fere sem saber também, mas naquele dia eu tive consciência de que eu feri uma pessoa. Eu fui para casa, orei e o Senhor falou comigo: você vai ter que pedir perdão para essa pessoa. E eu fui pedir perdão. E ele amassou a cana quebrada. O meu coração estava quebrantado. Ele se aproveitou para jogar em cima de mim toda a ira, todos os sentimentos contrários. Ele falou: nunca vou te perdoar. E eu não fiz algo tão grave assim. Para um pastor isso é algo até natural. Ele estava conversando no culto, era um adulto, a voz dele começou a ficar muito elevada. Eu pedi uma vez, eu olhei para ele e falei assim: por favor, vamos fazer silêncio. Uma congregação pequena, onde eu comecei meu ministério, ele foi aumentando, começou a rir, e eu pedi de novo: por favor, irmão. Irmãos, eu falei no plural, irmãos. Na terceira vez, que eu também sou filho de Deus, né? Eu não sou de ferro. E o cara estava te testando também, né? Porque você é um santo, Zé. Você foi até a terceira vez. Acho que na primeira eu já tinha ido na jugular. Para quem não conhece, a gente brinca. O Zé Júnior é um santo. Esse cara é um santo, verdade. Porque na terceira vez... Meu Deus. Na terceira vez eu pequei. Eu tenho consciência que eu pequei contra ele e contra Deus. Porque eu falei assim: ô irmão megafone, Boa. Baixa a voz aí, por favor, irmão megafone, está atrapalhando. A igreja riu. Eu vou usar esse pecado. Não usa não. Pecado. Não usa não. A igreja riu e eu sabia que eu tinha cometido um pecado. E ele: pastor, você me chamou de megafone. Me chamou de megafone, que coisa horrível. Você me humilhou. Eu falei: tem razão, irmão. Eu te humilhei publicamente. Eu nunca vou te perdoar, pastor. Tá bom, beleza. O que eu fui fazer? Eu fui orar. Depois de uma semana eu tentei falar com ele novamente, ele não quis. Tentei chegar ao coração dele através de alguns outros irmãos. Não quis, fechado. Aí eu fui para Deus e entreguei isso para Deus. Falei: Senhor, tá aqui, Senhor. A Elaine dizendo: ele procurou. Procurou, uai, né? Ele pediu, eu sou igual a você, Elaine. Mas a gente aprende com essa situação. A gente aprende com essa situação. É o que você falou, Zé. É o que você falou. Você só pode dominar o que o Tácito ensinou, é a sua parte, né? Você não pode... É a minha parte, Marcelo. Não tem como eu cuidar do coração do outro. Na minha parte, depois de todas as tentativas, até a Bíblia diz isso, né? A Bíblia diz assim, ó. Paulo deu esse conselho. A pessoa contenciosa, a pessoa de contendas, o homem de contendas, depois da segunda e terceira admoestação é uma chamada de atenção leve. Depois da segunda ou terceira admoestação, evita-o. Com tal, nem sequer com mais. Então a Bíblia é porque o amor que o mundo apregou hoje, inclusive tem entrado na igreja, é um amor meio cor de rosa pink, uma coisa assim. É o mundo mágico de Bob, né? É o mundo mágico de Bob. É o mundo mágico de Bob, é uma gelatina, né? O amor, ele é firme. O amor é firme. O amor é firme. E você se dando conta de que você precisa pedir perdão a alguém, faça. Se a pessoa não perdoou, isso não vai ser contabilizado no seu coração, na comunhão sua com Deus. Não vai, simplesmente não vai, né?
Uau, Zé, que princípios. Minha folha, a turma tá achando que é brincadeira, olha minha folha como é que tá aqui. Eu tô anotando tudo aqui, que quanta informação preciosa, quanta coisa boa aqui. Eu tenho certeza que esse tempo está sendo muito especial. Eu sei que você que está na nossa live aí, está sendo abençoadíssimo aí, não só pelo conhecimento, mas pelas histórias, né? Porque o Zé Júnior não é um teórico. Fala. Desculpa te interromper aí. Por favor. Estou só ansioso com o horário da nossa live, né? Mas assim, Nós temos deixa eu 4 contar uma minutinhos aí. história. Tá, deixa eu te contar uma história rápida sobre esse ciclo comunicacional, quando o inimigo, ele mesmo oferece a interpretação. Ele lança o que Paulo chama de dardos inflamáveis do maligno. Vamos lá, para a gente fechar então. Vamos lá, para a gente fechar. Essa é uma história verdadeira, essa é uma história real mesmo, tá? Que aconteceu no Rio de Janeiro. 3 minutos? Então não vai dar tempo para a história. Não, então eu não vou contar a história. Não dá tempo. Você vai deixar a gente curioso. Não, a gente compartilha. Eu conto para você depois. Beleza, mas o que eu quero dizer, vamos marcar outra live. O que eu quero falar para você aqui, ó. Preste atenção nisso. Anota aí Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. E foca na tua interpretação. Procura interpretar bem. Se você não tem todo o cenário, meu amigo, se você não tem todo o cenário, interprete bem. Interprete bem. Agora, nós pregadores, esse ciclo comunicacional que eu descobri no início da minha caminhada no Haggai em 2005, Marcelo, eu utilizo para fazer as mensagens. Porque nós, pregadores, muitas vezes nós focamos nas sensações e nos sentimentos, ou na ação. A gente quer que as pessoas se comportem bem, que as pessoas se sintam bem, mas eu comecei a pregar focando na interpretação. Eu quero que as pessoas interpretem bem. Interpretem bem a realidade, interpretem bem os relacionamentos, interpretem bem os sentimentos. Então, se você interpretar bem, você vai ter sensações boas, sentimentos bons, tá? Então, Zé, deixa eu te propor um negócio. Posso te propor uma coisa? A turma está pedindo aqui, todo mundo quer ouvir. Nós vamos fazer o seguinte, se o pessoal que está com a gente prometer voltar, eu vou encerrar essa live, porque a gente está gravando ela, nós vamos editar para deixar disponível no YouTube também. Eu vou abrir uma outra live para você contar a história e a gente retomar daí. Pode ser? Você topa, Zé? Aí eu conto a história, 10 minutinhos, a gente fecha a live e todo mundo aí se compromete com a gente. A turma está levantando a mão, está todo mundo curioso e eu vou fechar a live só para não perder a gravação. Essa história é louca, essa história é louca, tá? É a história de um motel. Só vou antecipar isso. Agora você adoçou. Não, vocês precisam ouvir essa história. Então, você que está conectado, fica aí, eu vou encerrar a live, é um intervalo só para eu salvar e gravá-la aqui, e 2 minutinhos estou voltando para você ouvir essa história. Peraí, Zé, a gente volta já já. História cabeluda, história séria. É a primeira live que aconteceu comigo, muito bom, muito bom. Esse é o Zé Júnior, a gente volta já, peraí, um instantinho só. A gente volta aí, volta também, hein?